Olá pessoal, em nossa quinta videoaula nós temos por objetivo praticar a estrutura de repetição while. Para isso nós vamos desenvolver um software que simule uma aplicação de renda fixa, similar a uma caderneta de poupança. Então, para explicar a lógica desse programa, eu vou passar para o fluxograma aqui. No início desse programa, é importante que a gente declare uma variável do tipo inteiro e inicialize ela com valor 0, pois essa variável ela vai ser utilizada em diante como contador do nosso laço de repetição. Nesse caso, eu chamei essa variável de x, mas o nome não é muito importante, depende de cada um. Após a inicialização dessa variável, nós vamos fazer a entrada de dados desse software. Inicialmente, a gente tem que informar para esse programa o valor que vai ser depositado na abertura dessa caderneta de poupança. A seguir, a gente deve informar o tempo em que esse dinheiro irá ficar aplicado. Após a gente ter informado esses dados para o software, ele vai entrar nesse laço, no nosso while, que inicia aqui. Essa é a condição do while. Ele testa aqui se o x é menor do que o tempo. O x é 0, que a gente informou no início. O tempo, nós acabamos de informar aqui. Vamos supor que você tenha informado 3. Essa aplicação seria de 3 meses. Nesse sentido, o x seria menor do que o tempo, então ele entraria no laço de repetição. Após ele entrar no laço de repetição, a primeira coisa que ele faz é calcular 0,7% do valor que foi depositado inicialmente e acrescer esses juros nesse valor. A seguir, ele vai exibir esse valor já com os juros na tela e incrementar o nosso contador x em 1. Após ser feito o incremento, ele volta na condição do laço de repetição para testar novamente. Se o x continuar menor do que o tempo, ele vai entrar novamente e vai fazer juros composto. Vai pegar o valor com os juros acrescido anteriormente e acrescentar novamente 0,7% e armazenar esse valor. Exibir na tela para o usuário e incrementar o contador novamente. Ele vai ficar nesse laço de repetição enquanto essa condição está sendo atendida. Após essa condição não for mais atendida, o software vai finalizar a sua execução. Basicamente, a lógica desse programa é essa. Agora eu vou partir diretamente para o código para vocês visualizarem melhor como que isso acontece. Dessa vez, vocês podem observar que eu não coloquei os comentários obrigatórios no início do código para a gente ganhar um pouco de espaço na nossa apresentação, mas não esqueçam de colocá-los sempre em todas as práticas. Então, inicialmente em nosso código, nós declaramos as bibliotecas que foram utilizadas. Nesse programa de hoje, além da biblioteca IOStream que a gente utilizou na prática anterior, estaremos utilizando também a biblioteca matemática do C++, a biblioteca CMath. As variáveis necessárias para esse programa são somente 3. Uma vai controlar o valor do depósito juntamente com os juros acrescidos. Uma vai controlar o tempo em que esse dinheiro vai ficar aplicado. E nós temos também essa variável x, que ela é uma variável auxiliar, que vai controlar o laço de repetição. Inicialmente, o nosso programa pede para o usuário informar o dinheiro que ele vai aplicar inicialmente na caderneta de poupança.
atribuindo esse valor à variável depósito. A seguir, ele pede para o usuário informar o tempo em que esse dinheiro vai ficar aplicado e atribui esse valor à variável meses. Logo em sequência, nós chegamos ao nosso laço de repetição. Igual nós vimos no fluxograma, a variável x ela vai estar controlando quantos meses já foi feito esse cálculo no while. Então, inicialmente, nós temos x valendo 0 e meses valendo a quantidade que o usuário tiver informado. Se essa condição for atendida, ele vai entrar no laço. Inicialmente, nós vemos aqui a variável depósito recebendo o valor dela própria acrescido de 0,7%. Na sequência, esse valor já com juros é informado para o usuário, assim como o mês correspondente a esse valor. Como x começa de 0, nós colocamos mais 1 para, na primeira vez que isso for executado, não mostrar mês 0 para o usuário, sim mês 1, e assim sucessivamente. E aqui a variável depósito vai ter o valor já acrescido com os juros, certo? Nessa linha, nós vemos que o nosso contador é acrescido em mais 1. Após isso, o laço de repetição retorna a seu início e faz o teste novamente. Se essa condição continuar sendo atendida, ele vai novamente calcular 0,7% em cima do valor de depósito, fazendo juros compostos. A cada vez que ele iterar no nosso laço de repetição, ele vai acrescentar 0,7% ao valor de depósito, apresentá-lo na tela, incrementar o contador e voltar. Assim que essa condição não for mais atendida, o nosso laço de repetição acaba e, consequentemente, o nosso programa também. Lembrando que essa linha, System Pause, é uma linha importante para quando vocês forem compilar esse software no ambiente Windows. Se essa linha estiver comentada, assim como nesse exemplo, o software não vai executar de uma maneira muito interessante no Windows, pois vocês não conseguirão visualizar o resultado. Então, basicamente, é esse o código do nosso programa de hoje. A seguir, eu vou compilar esse código e exemplificar a execução dele para vocês. Bom, o arquivo que eu criei do nosso programa, ele é chamado p05.cpp. Então, eu vou compilá-lo a partir do nosso comando g++. Vocês podem observar que compilou sem nenhum problema. Agora, eu vou executar o nosso software a partir do comando ./a.out. Então, inicialmente, o programa pede para a gente informar o valor inicial da aplicação. Eu vou informar um valor de R$500, sempre lembrando que para valores do tipo float, nós não devemos utilizar vírgula, mas sim ponto, porque aqui a gente utiliza a notação americana. Depois que eu informei o valor da aplicação inicial, o software me pede para informar o tempo em que ela vai ficar aplicada. Eu vou informar 6 meses e aqui ele já me mostra em tela o valor com juros em cada um dos meses. Aqui nós vemos mês 1, mês 2. Observem que a cada mês esse valor vai sendo acrescido, porque é juros sobre juros, 0,7% ao mês. Então, cada uma dessas linhas que foi impressa equivale a esse cout do nosso while. Então, ele vai rodar aqui. Ele iterou 6 vezes, que era o tempo em que essa condição foi atendida. Depois disso, ele saiu do while e finalizou a execução do software.
Basicamente, a prática de hoje era essa, pessoal. Então, caso vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de postar nos nossos canais de comunicação, que assim que possível nós estaremos sanando elas. Até a próxima!